Olá, você está no canal Amo Viver e agora uma palavra de Deus para você. Olá, bom dia, abençoados. Tudo bem com vocês? A santa paz de Deus a todos. Pessoal, estava dando uma lida na Bíblia. Tem uma passagem em Joel, capítulo 2, versículo 28, que o Senhor fala que no final dos tempos ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, terão visões, os mancebos terão visões. Então você tem noção do que é isso? Deus também continua falando que haveria fogo, vapor de fumo, fumaça. Pessoal, nós estamos vivendo os últimos tempos, onde o Senhor tem derramado do seu Espírito sobre toda a carne. Deus está nos alertando, Deus está nos avisando a todo momento. É tão visível a presença de Deus em nossa vida, em nossos dias. Tantos sinais que Deus tem mostrado para os seus servos, para as suas filhas. Tantos sinais Deus tem mostrado, mas muitas pessoas estão com a mente fechada. Não querem dar ouvidos à voz divina. Mas o Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando, igreja. É o momento de nós se arrependermos. É o momento de nós se colocarmos de joelhos. Que o Senhor tem nos avisado todos os dias. Para nós buscar a Ele enquanto se pode achar. Para nós invocar a Ele enquanto Ele está perto. Que é chegado o grande dia. O grande e terrível dia do Senhor. A qual Ele virá nas nuvens do céu buscar o seu. Meus amados. Está chegando o grande momento. Estamos passando por dias bem difíceis na Terra. A Bíblia relata que haverá dias piores. O Senhor também deixou bem claro, meus irmãos. Nos últimos dias, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Esse dia, a qual o Senhor virá com alarido de trombeta nos céus, para arrebatar os seus escolhidos. Meu amado irmão, se você tem buscado a Deus, busque a cada dia mais. Se você tem orado, ore cada vez mais. Se você tem se colocado de joelhos, se coloque de joelhos cada vez mais. Não sei se você tem notado como as estações do clima têm mudado. Outono, inverno, verão, as estações estão bem mudadas de antigamente. Não se tem mais um controle das temperaturas corretas devido ao clima, as coisas que estão acontecendo no planeta. Está acontecendo muitas coisas nesse planeta, coisas que até mesmo nós não sabemos, que a notícia até não chega até nós, talvez. Bem distante de nós, tem acontecido outras coisas. É momento da igreja se apegar com o Senhor. É momento da igreja se colocar em oração, em favor das vidas, em prol das vidas, em prol das pessoas que talvez até mesmo não conhecem o Evangelho. Como tem pessoas, meus queridos, que zombam da palavra de Deus. Como tem pessoas que não acreditam no que está escrito na Bíblia Sagrada. Mas o Senhor está vindo. A nossa missão aqui na terra é avisar que o Senhor está voltando. Você lembra quando Noé avisava o povo, construindo a arca que Deus mandou ele construir, e ele avisava o povo e o povo estava dando risada dele? Você lembra quando Noé pregava a palavra e dizia: arrependei-vos que é chegado a vós o reino dos céus? E o povo zombava dele? Você lembra? Está escrito na Bíblia. Tudo que está registrado na palavra, meus irmãos, está selado com o sangue do Cordeiro. Nada vai passar em branco, meus irmãos. A Bíblia diz: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O Senhor avisou, o Senhor deixou avisado, bem claro para nós, que Ele vai vir. Ele vai voltar a buscar o seu povo. Arrependei-vos enquanto há tempo. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Invoque ao Senhor. Busque ao Senhor. Louve ao Senhor. Se você tem louvado, louve cada vez mais. Se você tem clamado, clame cada vez mais. Porque nos últimos dias, diz o Senhor, que Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Diz a palavra: no último dia derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nós temos ouvido muitas profecias a respeito da vinda de Jesus.
Meus irmãos, esse dia mesmo eu tive um sonho, ao qual eu via, meus irmãos. Por incrível que pareça, eu via bolas de fogo descendo do céu no meu sonho. Tava eu e mais um irmão no sonho. E de repente eu via cair aquelas bolas de fogo bem distantes. E aquelas bolas de fogo foram se aproximando. E cada vez mais ela caía próximo da gente. E a gente corria e escutava aqueles barulhos, tipo umas explosões. E aquelas bolas de fogo descendo. E eu falei para ele correr. Cada vez mais nós corria mais rápido e aquelas bolas se aproximavam. E aquele fogo cada vez mais caía. Onde eu cheguei, em um corredor, e ele ficou de um lado, eu fiquei do outro lado da rua. De repente chegou um homem, que eu não consegui ver a face, não consegui ver esse homem. Só sei que ele estava no sonho com uma bicicleta. De repente ele chegou próximo a nós, e eu falei para o irmão que estava comigo, corre. E de repente ele correu, mas em vez dele correr para o meu lado, ele correu para o outro lado, contrário. E no sonho ele sumiu, desapareceu. E eu corri para outro lado. E aí acabou aquele sonho. Eu ainda não tive o discernimento desse sonho, meus irmãos. Mas eu via fogo nesse sonho. Eu via bolas de fogo descendo do céu. Eu até comentei com a minha esposa. Já faz dias já que eu tive esse sonho. Eu comentei com ela isso. Já era para mim ter feito vídeo sobre isso, mas eu não consegui gravar. Tem um celular, não tem como eu editar os vídeos direito. Mas já era para mim ter gravado isso, para alertar a igreja do Senhor. Como diz a palavra, despertas, tu que dormes. Desperta, é chegado a vós o reino dos céus. A missão do cristão não é brincar com a palavra de Deus. A missão do cristão é divulgar o evangelho, levar o evangelho. Não é causar alarmismo, fazer com que as pessoas entrem em desespero, jamais. Mas alertar, porque já está escrito na palavra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Deus quer que nós busque a Ele, enquanto ainda se pode achar, como profetizou Isaías. Mas não deixe para a última hora, porque pode ser tarde. A Bíblia diz que se um ladrão for invadir a minha casa e eu ficar esperando, eu vou saber que ele vai chegar. Mas a vinda do Senhor será diferente. A gente não sabe a hora e o dia que ele vai vir. Por isso a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Ele vai pegar muitos desapercebidos. Eu espero que eu não esteja desapercebido nesse dia também. Porque eu quero subir com o Senhor ao encontro dele nas nuvens do céu. Morar no céu celestial. Um lugar de paz, um lugar de descanso eterno. Pelo menos tentar lutar para nós não ficar, meus irmãos. Porque nós temos visto muitas coisas ter acontecido no mundo. Os noticiários, todo dia noticiando coisas. Não precisa nem eu falar. Se você ligar aí os noticiários, você já vai ver quantas coisas têm acontecido, meus irmãos. Cumprimento da palavra. Pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, familiar contra familiar, e assim por diante. Se você ligar os noticiários, você já vai ver. Dá até tristeza, meus irmãos. Quando a gente liga um noticiário para escutar as notícias de tanta coisa que tem acontecido. E as pessoas ainda vêm me dizer que não é a palavra de Deus, está mentindo. Meu Deus, misericórdia. A gente sabe de onde provém a mentira, meus irmãos. A Bíblia diz que ele veio a não ser a roubar, matar e destruir. E ele é o pai da mentira. Mas se você é um cristão, se você é um cristão verdadeiro, você foi posto para a defesa do evangelho. Como disse o apóstolo Paulo. Fui posto para a defesa do evangelho. A gente foi posto para defender o evangelho. Amém? Se você é um cristão verdadeiro, se eu sou um cristão verdadeiro, nós estamos postos para defender o evangelho do Senhor. E vamos defender o evangelho até o fim. O nosso país, graças a Deus, é um país que nós temos ainda a liberdade de pregar a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus. Nosso país é maravilhoso. Então, se você puder levar o evangelho, meu irmão, leve o evangelho, pregue essa palavra. Não tenha medo. Eu estava aqui, vim trazer minha esposa aqui no postinho para marcar uma consulta e Deus me trouxe essa mensagem para mim falar com vocês um pouquinho a respeito do que está acontecendo ao redor do mundo. Se você ligar aí o noticiário, você já vai ver.
Tem lugares que está nevando, tem lugares que está pegando fogo, tem lugares que é só a misericórdia divina mesmo. Tanta coisa tem acontecido, tantas tragédias, tantas coisas, meus irmãos, dia a dia. Às vezes eu ligo o noticiário para ver as notícias e eu fico até abismado com o que está acontecendo no mundo. Até mesmo aqui no Brasil. Tantas coisas têm acontecido. Mas vamos clamar a Deus, vamos pedir a misericórdia divina, vamos se unir em um só propósito. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu ministério, que Deus abençoe, mas continue semeando a palavra. Não negue de semear a palavra do Senhor. Amém? Não se envergonhe do evangelho, porque senão naquele grande dia o Senhor vai envergonhar de nós também. Não podemos ter vergonha. Amém? Vamos levar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Fica com Deus.